Boa noite, Giovanni. Esse é o vídeo relatório da prática 1. Meu grupo sou eu, a Vitória, o Kennedy e o Nicolas. E essa prática é sobre revisão de conceitos de modelagem e análise de sistemas lineares em tempo contínuo. O principal objetivo dessa prática é revisar técnicas e métodos de análise de sistemas lineares em tempo contínuo, apresentados na disciplina de análise de sistemas lineares no laboratório da mesma disciplina. E também foi importante para revisar os conceitos e a utilização do software MATLAB e sua extensão, que foi muito utilizada na prática, no caso, o Simulink. Vendo o sistema que a gente vai apresentar, no caso é o circuito RC, onde a gente tem uma fonte de tensão, 2 resistores de valores iguais a 470 kΩ e 2 capacitores iguais também, com valor de 820 nanofarad. Aqui a gente tem nossas funções de transferência, é o primeiro passo para poder fazer a análise do sistema. Nela a gente precisa de achar uma relação entre a saída VT, entre a entrada VT, e as saídas V1 e V2, que no caso são as tensões dos capacitores C1 e C2, respectivamente. E aqui no final da última imagem a gente tem a nossa G1 e G2. Agora, colocando a resposta a um degrau de 5 volts do nosso sistema, a gente pode perceber que G1, que é a curva verde, no caso é o V1, ela tem um tempo de subida menor que G2, V2, e o set point dos dois é 5 volts, e ambas são sistemas subamortecidos. Conclui-se, então. Meu nome é Nicolas e agora eu vou dar continuação à apresentação do primeiro relatório de Laboratório de Controle de Processos. Para poder obtermos nosso modelo de espaço de estados, vamos utilizar como variável de estados as tensões dos capacitores 1 e 2, que são os chamados V1 e V2. Aqui à esquerda do vídeo, podemos verificar as manipulações matemáticas envolvidas nas equações diferenciais, a fim de isolar as variáveis de estados, e depois que isolamos todas as variáveis, nós passamos as equações que obtivemos aqui para o nosso modelo espaço de estados. Depois nós substituímos os valores dos parâmetros e chegamos nessa conclusão final aqui. Agora então vamos calcular os autovalores. Para isso, vamos tirar o determinante de lambda, que multiplica a matriz da entidade, menos a matriz A, onde a matriz A é a matriz que obtemos no nosso modelo de espaço de estados. Fazendo esse determinante, nós chegamos na equação de segundo grau. E tirando as raízes dessa equação de segundo grau, nós temos que os autovalores são exatamente os polos do nosso sistema. Agora, faremos a análise de resposta e frequência do sistema a partir das funções de transferências, a começar pela função de transferência G1. Nós temos aqui que para um sistema de fase mínima, como é o caso de G1, o ângulo de fase ele tenderá a menos 90 graus, multiplica n menos m, sendo n um número de polos e m um número de zeros, quando a frequência tende ao infinito. Como nosso sistema aqui, a nossa função de transferência G1, possui 1, 0 e 2 polos, nós temos que a nossa curva de fase, ou seja, a nossa máxima defasagem de G1, será de menos 90 graus. E para altas frequências, a nossa curva de módulo ela apresenta uma inclinação de menos 20 dB por década, que multiplica n menos m. Também, n são os números de polos e m o número de zeros, e então nós temos a conclusão aqui que a nossa taxa de decaimento será de menos 20 dB por década. Agora aqui, analisando o nosso diagrama de Bode, nós conseguimos visualizar a nossa frequência de corte e a faixa passante, onde a faixa passante, para esse sistema, ela vai de 0 radianos por segundo até a nossa frequência de corte, que é localizada no ponto onde ocorre uma queda de menos 3 dB, que é o ponto onde a frequência é 1,13 radianos por segundo. Podemos observar também que para o sistema,
que esse sistema ele possui margem de ganho infinito. Portanto, esse sistema ele é estável para qualquer ganho aplicado. Agora, realizando a resposta de frequência da nossa função de transferência G2, utilizando os mesmos critérios que utilizamos anterior para a função de transferência G1, nós temos aqui dois polos na nossa função de transferência e nenhum zero. Portanto, a nossa curva de fase, ou seja, a nossa máxima defasagem, ela vai ser de menos 180 graus. E a nossa curva de módulo aqui vai ser de menos 40 dB por década. Ou seja, o nosso decaimento em altas frequências vai ser de menos 40 dB. E aqui agora, analisando o diagrama de Bode, nós conseguimos a nossa faixa passante, que vai de 0 radianos por segundo até a nossa frequência de corte, localizada no ponto onde ocorre a queda de menos 3 dB, que nesse caso é em 0,96 radianos por segundo. E assim como o G1, o nosso sistema também possui margem de ganho infinito. A partir das nossas equações diferenciais obtidas anteriormente, nós desenvolvemos o seguinte diagrama de simulação utilizando integradores, ganhos e somadores. Os nossos ganhos, eles são basicamente os nossos elementos das matrizes obtidas no espaço de estados. E nós chegamos ao seguinte diagrama de simulação. Ao aplicar uma entrada de grau de amplitude de 5 volts, nós obtivemos esse seguinte resultado aqui à esquerda do vídeo. Nós podemos perceber que, em comparação à simulação que nós realizamos com a função de transferência aplicando um step de 5 volts, nós conseguimos obter os mesmos tempos de subida nas duas ocasiões. O que indica que o sistema foi representado com sucesso no nosso diagrama de simulação utilizando integradores, ganhos e somadores. Boa noite, meu nome é Kennedy e eu vou continuar a apresentação do relatório 1 de laboratório de controle. Após estabelecer esta relação, é possível avaliar como o tempo de acomodação TS e o overshoot OS se comportam quando o ganho Kp aumenta. Percebe-se a partir da figura que o tempo de acomodação não irá alterar com a variação de Kp, enquanto o overshoot diminuirá com o aumento de Kp. É possível determinar o erro em estado estacionário para entradas degrau e rampa, deixando o resultado em função da amplitude do degrau, da inclinação da rampa e do ganho Kp. Para a entrada degrau, o ganho Kp é inversamente proporcional ao erro e a amplitude do sinal de referência é diretamente proporcional. Porém, se mantivermos o ganho Kp constante, a saída terá uma porcentagem de constantes para diferentes amplitudes. Já para a entrada rampa, o erro tenderá para o infinito. Podemos validar os resultados obtidos analiticamente através da simulação do sistema em malha fechada, utilizando o Simulink. A simulação será realizada variando a amplitude da entrada de degrau em 3 níveis, com ganho constante 5 e depois variando o ganho para 20, mantendo a amplitude das entradas em 12 volts. E para a entrada rampa, iremos aplicar 2 níveis de ganho e verificar o comportamento do sistema. Começando para a entrada em degrau, o seguinte circuito foi montado. Segundo os resultados obtidos analiticamente, o erro esperado para um ganho de 5 é de 0,1667 vezes o valor do ganho. Com isso, podemos verificar que a saída da planta em regime estacionário atingirá 83,33% da amplitude do degrau. Para os diferentes níveis de amplitude, esperamos os seguintes erros. Com amplitude 5, 0,8335, 8, 1,33, 12, 2. Podemos verificar tais erros também nas imagens que estão abaixo.
Já nessa imagem, temos a entrada rampa com a simulação no Simulink. Podemos observar que o erro fica cada vez maior, tendendo ao infinito. Porém, aumenta o ganho, o erro cresce mais devagar. Conclui-se, então, que é possível analisar um mesmo sistema utilizando diferentes métodos e chegando em um mesmo resultado. Importante também ressaltar que, com uma análise mais geral, como por exemplo a do ganho, é possível entender o comportamento do sistema para diferentes valores, e assim prever qual deve ser os valores das variáveis para que o sistema opere da forma desejada. Ressaltamos também que esta prática foi fundamental para reforçar e relembrar conceitos importantes para o desenvolvimento do conteúdo ao longo da disciplina de Laboratório de Controle de Processos. Obrigado.